Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 256, livro Nosso Lar de Chico Xavier, capítulo 47, a volta de Dona Laura, né? Nós já estamos terminando esse livro, ele é 261 páginas, estamos na 261, ele vai até 281, parece, 281, já está terminando já. E o próximo livro, nós vamos trabalhar no próximo livro, Ação e Reação. E então, Dona Laura, ela encontra-se aqui, né, na mensagem em processo de reencarne. Então ela vai reencarnar para acertos de contas, de muitas coisas, de outras existências passadas, juntamente com o teu esposo, Ricardo, que já se encontra, nesse momento aqui, ele já se encontra no corpo físico. Então aqui o amigo, né, o ministro, ele explica para a nossa irmã Dona Laura: é preciso quebrar os óculos escuros que nos apresentam a paisagem física como exílio amarguroso, né? Não pense, continua ele dizendo a ela, não pense em possibilidade de fracasso, minha amiga, né? Não pense em possibilidade de fracasso. Mentalize, sim, as probabilidades de êxito. Além do mais, é justo confiar algumas coisas em nós outros, seus amigos, que não estaremos tão longe no tocante à distância vibratória. Sim, nós precisamos entender que existe uma probabilidade enorme de um espírito mais evoluído aqui na Terra não se sucumbir, devido ao conhecimento que ele traz, a percepção, a sensibilidade, enfim, muitas coisas conspiram a teu favor. Mas é preciso entender uma coisa. Espíritos evoluídos e menos evoluídos, aqui no corpo físico, todos se encontram num estado de vulnerabilidade enorme se ele se acomoda. Você consegue entender? Porque você pode ter como teu protetor particular, eu vou usar desse jeito aqui agora. Você tem protetor particular, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, André Luiz, Frederico Peiró, Tomás Novelino, Eurípides Barçanufo. Você tem tudo isso aí de mentores espirituais ali do teu lado. E eles dizem assim para você, eles te intuem, eles te inspiram a se levantar. Aí você pensa assim, não, eu quero ficar sentado. Não é? Então veja bem, eles não vão quebrar tua cadeira para você se levantar. Você quer ficar sentado, você vai ficar sentado. Então, por exemplo, um amigo ou uma amiga te liga, vamos para a balada hoje? Aí vem aquele pensamento assim na tua cabeça. Vem um pensamento assim na tua cabeça assim, toma cuidado. Toma cuidado. Porque é óbvio essa mensagem na tua mente dizendo assim,
É óbvio que você tem que curtir o social aqui na Terra. Nós temos que viver o social. Nós temos que nos relacionar com as pessoas, nós temos que fazer novos amigos, enfim, isso é lei. Não se evolui dentro de um casulo. Não se evolui dentro do casulo. E muitas pessoas acham que se escondendo do mundo estão evoluindo. Não, estão atrasando mais ainda o processo evolutivo, porque nas próximas os mentores vão dizer assim: bom, você viveu sim, você renunciou muitas coisas, mas você não enfrentou a batalha. Você renunciou à batalha, mas você não vivenciou a batalha, não é? Você vivenciou, você renunciou, mas você não vivenciou. Agora, vamos fazer o seguinte, nessa existência você ficou dentro de um casulo durante 50 anos lá no corpo físico. Agora, na próxima existência, você vai voltar e você não vai ter uma casa para morar. Você vai morar na rua. É o que você conquistou, você perdeu o direito daquela casa. Porque você ficou trancado dentro de casa, com medo da sociedade. Só que é preciso bastante prudência e bom senso nesse exato momento, porque quando se fala é preciso viver o social, é preciso tomar muito cuidado. Por exemplo, vem aquele pensamento, uma pessoa te liga, minha amiga, meu amigo, vamos para uma festa assim, 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 assim. Aí cabe a mim pensar. Pera lá, deixa eu pensar aqui. Estou pensando aqui na lei de causa e efeito, efeito e causa. Eu tenho que pensar no meu compromisso, na minha responsabilidade. Quantas vezes, quanta coisa já renunciei neste mundo, pela humanidade, por nosso Senhor Jesus Cristo, pela minha mediunidade. Quantas coisas já renunciei? Dizendo assim, até parece que eu estou revoltado, né? Não. Escolha, meu bem. Eu escolhi. Então, aquelas pessoas que me convidavam, eu arrumava uma desculpa. Olha, hoje eu estou com dor de cabeça, eu não posso ir, tal. Tá. Uma vez, um amigo meu, há muitos anos atrás, 2025, vamos pensar 25 anos lá atrás. Faz tempo, hein? Um amigo meu me ligou. Luiz, o que você tá fazendo? Tô de boa. Tá de boa? Vamos numa festa comigo? Isso não foi em São Sebastião do Paraíso não, tá, gente? Foi, eu vou dizer até o nome. Foi em São Paulo. Vamos numa festa comigo? Ô, meu amigo, não tô bem. E de fato eu estava muito cansado mesmo. Você vai ver onde vai chegar isso. E eu não fui. E aquele amigo meu foi naquela festa, naquela noite, na balada de São Paulo. No outro dia eu fiquei sabendo, porque entraram em contato comigo, que meu amigo tinha sido assassinado. Teve uma briga lá na festa e ele foi alvejado, assassinado. Logicamente, se eu estivesse junto com ele, eu podia ter ido também, ter sido alvejado. Porque, lógico, eu ia defender ele, né? E, enfim, a gente quando é mais novo, a gente é assim, a gente não pensa.
Então a gente tem que pensar muito. Então, os mentores espirituais todos estão ao nosso lado, mas eles não quebram a nossa cadeira para a gente levantar. Eles nos intuem, eles nos inspiram a nos levantar, a sair de dentro do casulo, a sair de dentro de casa, a nos relacionar com a sociedade. Por mais que, conforme estávamos dizendo, é preciso tomar muito cuidado com a sociedade. Porque às vezes a gente se esquece que quem está no controle é Deus e Jesus. E a vaidade, o orgulho, o egoísmo, né, sobressai e a gente pensa, com todo respeito, a gente pensa que a gente presta. A gente pensa que vale alguma coisa, não nos desvalorizando. Mas é preciso tomar muito cuidado. Então vejamos, mas é preciso entender que os espíritos evoluídos também, eles sucumbem aqui na Terra. Ora, quantos milhões de espíritos evoluídos falharam aqui na Terra? Porque aqui não é fácil. Então, o receio, olha só, não pense em possibilidade de fracasso, minha irmã, o mentor dizendo a dona Laura, não pense, né, em possibilidade de fracasso, mentalize, sim, as probabilidades de êxito. Além do mais, é justo confiar alguma coisa em nós outros, é justo confiar aos mentores espirituais, mas você consegue entender que não depende dos mentores espirituais nos proteger? Não depende deles não, meu bem. Não depende dos mentores espirituais. Os mentores espirituais, eles contam com o nosso esforço. Os mentores espirituais, eles contam com a nossa abertura psíquica. Se façamos por onde de merecer, se nos esforçamos, é lógico que nos conectamos a eles, porque é preciso entender uma coisa. Nós nos encontramos na faixa de baixo, eles na faixa de cima. Quem está embaixo dificilmente consegue ir para as faixas acima. Mas quem está em cima consegue vir até a faixa inferior. Agora, quantos amigos espirituais vêm a mim e que eu não fico sabendo por alguns desequilíbrios? Depois, quando o tempo passa, é que eu descubro que muitos amigos se fizeram presentes naqueles momentos, né, que eu achava que eu estava passando por grandes dificuldades, mas eu confesso que na época eu não os vi, não os ouvi, né, não senti a presença, não captei a intuição, enfim. Então nós precisamos, até porque Allan Kardec interroga os espíritos, exerce os espíritos influência sobre nós, não só exerce como são eles que vos dirigem. Então, quais os espíritos que estão te dirigindo ultimamente? São espíritos bons ou são espíritos inferiores? Só você para saber. Porque aí você mergulha a tua consciência num retrospectivo e analisa a tua moral, teu caráter, o que você está fazendo aqui na Terra, o que você está deixando de fazer, né? Será que tudo que você está fazendo está correto? Será que tudo que você está fazendo condiz com a providência divina? Ora, gente, onde está escrito as leis de Deus? Na consciência.
Então, quantos milhões de espíritos nos intui a perda de tempo? Perda de tempo. Uma vez, na casa espírita onde eu trabalho, o mentor espiritual lá, o patrono espiritual da casa, ele disse assim para algumas pessoas que estavam presentes. Ele não proibiu, enfim, mas ele pregou uma peça da seguinte forma, tentando nos mostrar o prejuízo do celular mal utilizado. Alguns aplicativos, como por exemplo, Twitter, Instagram, Facebook e por aí em diante vai, né? Você já parou para analisar quanto tempo nós perdemos nestes aplicativos? Tempo precioso que não volta mais. A gente fica ali olhando, pesquisando a vida do outro. A gente fica ali procurando notícias que não presta, nota de falecimento, fofoca, guerras no mundo, resgate coletivo aqui, resgate coletivo ali. A gente fica ali nesses aplicativos batendo papo com pessoas que a gente nunca viu na vida e que não nos acrescenta algo positivo em nada. Nada. Mas sabe o que é nada? Nada. Agora, presta atenção nisso, com todo respeito. Isso é a armação das trevas. As trevas nos levam a nos conectar com determinados aplicativos, com determinadas pessoas, justamente para empatar a nossa evolução aqui. E o mais interessante é que a gente acha que isso é normal. A gente acha que isso é normal. Agora, seria normal se soubéssemos utilizar esses aplicativos, seria normal se soubéssemos conversar com as pessoas disciplinadamente, educadamente, sem interesse, sem intenção nenhuma, sem desejo, e outra, horários adequados, disciplina. Quantas vezes, às vezes eu me encontro em meio aos meus amigos e ali conversando certos assuntos nobres, elevados. De repente o telefone toca, a pessoa tem que parar de conversar para poder atender o telefone. E eu também. Já aconteceu isso comigo. Toca uma mensagem, eu paro para atender a mensagem. Toca no telefone, a pessoa para atender. Quanta perda de tempo. Mensagens que não nos acrescentam nada. Diálogos que não nos acrescentam nada de positivo. Isso é tudo armação das trevas. Então é preciso aprender a lidar com o social aqui na Terra. Então o mentor da casa, ele mais ou menos disse o perigo, narrou a respeito do perigo desses aplicativos. E quem ali, ele, ia analisar quem ali iria se distanciar desses aplicativos. Você acredita que nenhum dos que estavam presentes? Nenhum dos que estavam presentes se distanciou dos aplicativos.
100% continua no mesmo ritmo. Parece que o que o mentor disse entrou no ouvido e são do outro. Aí eu te faço a pergunta. Não são os espíritos do bem, nesse sentido, que alavancam o nosso progresso. Porque eles estão nos orientando, eles estão nos ajudando, mas nós estamos permitindo que entre aqui e saia aqui. Ora, o que é isso? Então é complicado. É por isso que o ministro está dizendo aqui para a dona Laura, não pense em possibilidade de fracasso, mentalize sim as probabilidades de êxito. Além do mais, é justo confiar alguma coisa em nós outros. Ora, estando aqui no corpo físico e confiar alguma coisa aos bons espíritos, depende exclusivamente de nós. Eu posso ter aqui do meu lado Bezerra de Menezes, Eurico Barçanufo, eu posso ter Jesus aqui do meu lado batendo na minha cabeça. Mas se eu não quiser, eu não vou sair daqui. E aí, como que fica? Além do mais, é justo confiar alguma coisa em nós, outros, seus amigos que estaremos tão longe, no tocante à distância vibratória. Pense na alegria de auxiliar antigas afeições, pondere na glória imensa de ser útil. Então, pense na alegria de auxiliar antigas afeições. Antigas, porque ela ia reencarnar para poder auxiliar não só ela e o esposo na evolução, como também auxiliar antigas afeições, antigos amigos, né, que ele e o casal provavelmente haviam em existências anteriores prejudicado ou foram prejudicados por esses outros seres, não é? Então é por aí. Depende de nós. Então, tanto um espírito evoluído quanto um espírito inferior, ele sucumbe aqui. Precisa ficar atento que me acrescenta de bom isso. Isso está correto? O que eu estou fazendo está de acordo com os desígnios de Deus? Consciência, me responda, por favor. O que eu estou fazendo, a minha atitude, meu comportamento, o meu hábito, tá de acordo com as leis de Deus, consciência? Ora, gente, Jesus nos disse, conhecereis a verdade, que ela vos libertará. E o mais interessante, que durante esses quase 43 anos na doutrina dos espíritos, eu conheço um grande número de espíritas aqui no Brasil, que na verdade, olha, lamentavelmente eu tenho que dizer, parece que nunca estudaram, nunca leram uma obra da doutrina dos espíritos. Porque o comportamento, a atitude, os hábitos, a disciplina são tão precárias, são tão sem raciocínio, sem bom senso, sem ética, sem moral, que você pensa assim, meu Deus, mas essa pessoa tem esse conhecimento da doutrina mesmo? Tem. Mas qual é... Mentores, me explicam uma coisa, mas essas pessoas têm esse conhecimento mesmo? Tem, ela tem esse conhecimento tremendo, conhece tudo da doutrina dos espíritos. Mentores, mas por que que ele ou ela age desse jeito? Por que que eu ajo desse jeito, mentor? Porque tanto ela, quanto ele, quanto você não bota em prática o que
vocês aprenderam nas obras. Porque, meu filho, teoria é uma coisa, prática é outra coisa. Como, por exemplo, intelecto é excelente, desde que, junto ao intelecto, há ali agregado a moral. Porque intelecto sem moral, perdão da colocação, é desgraça. Porque nós conhecemos grandes cientistas no mundo, inteligentíssimos, mas que constrói bombas atômicas, ogivas nucleares. São inteligentes, mas é a tal da inteligência colocada em prol do mal. Agora, por que eles fabricam ogivas nucleares, essas pessoas tão cultas? Porque não tem moral. Porque o que na balança equilibra o peso é moral e intelecto. Intelecto, moral. Então, se você tem intelecto, olha o que acontece, ó. Se você tem intelecto demais, ó. Se você tem moral demais, ó. Então tem que ser equilíbrio. 50% moral, 50% intelecto. Vamos para o próximo vídeo.